Vamos falar, continuar nosso assunto aqui de música, música boa e tão boa que é disputada quase a tapa, né? Todo mundo em crise, as pessoas querendo saber o que vai acontecer. Isso porque o teatro, o teatro do Polpex ficou fechado há um tempo, ele volta a ter programação e volta muito bem. Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente é a solista Lígia Moreno. Lígia, seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois. Oi, Bárbara. Prazer estar aqui pela primeira vez. Bem feliz com essa oportunidade, com esse convite para falar sobre esse concerto tão importante que a gente vai ter daqui 2 diazinhos. Felicidade a minha, que a Lígia quase não veio, ela estava ensaiando com a orquestra. Eu não vou dar spoiler, ela que vai contar pra gente um pouquinho como é que é isso. Essa reabertura do Teatro Polpex com esse glamour, né? Assim, a orquestra do Teatro Nacional sempre maravilhoso e vocês decidiram fazer peças que mexem muito com o imaginário, são muito queridas para muitas pessoas. Sim. Para mim, tem um prazer a mais aí, porque quando o Teatro da Polpex foi inaugurado, há 14 anos atrás, eu toquei na inauguração. Uou! Foi. Veio a pianista Virginia Hogan, que foi também responsável pela compra do piano. Ela foi na Alemanha escolher o piano, ela é artista Steinway. E ela fez a primeira parte do concerto, e eu fiz a segunda parte do concerto com o Coro Sinfônico Comunitário. Eu vi que você estava falando da UNB. Eu toquei muitos anos no Coro Sinfônico Comunitário Já da UNB. tiveram aqui uns meninos maravilhosos. E a gente fez com a orquestra a sinfonia. A sinfonia. Não, a sinfonia coral. Foi. E eu toquei, assim, o piano é solista também nessa peça. Desculpa, sinfonia não, a fantasia coral, desculpa. Obrigada. Fantasia coral. Em 2010. Em 2010. E agora, em 2024, para minha grata surpresa, eu tô voltando para fazer essa reabertura. E eles agora estão iniciando uma série que, assim, sempre foi meu sonho. Quando eu fui lá para estrear o piano, eu falei pro pessoal da cultura na época, lá responsável, eu falei, gente, esse teatro com essa acústica incrível, com esse piano, que é uma coisa, uma Ferrari, o piano. Tem que ter uma série regular acontecendo aqui, nossa cidade merece. E assim, agora, nesse cenário que a gente tem, com o teatro fechado, vai ser um baita presente para nós aqui brasilienses poder ter esse espaço. Não é um espaço tão grande assim quanto nossa Sala Vila Lobos, enfim. Mas é um espaço que tem 640 lugares, que tem uma acústica linda, maravilhosa. Você ouve tudo. Inclusive, quem fez o projeto foi um professor meu de acústica na época que eu fiz bacharelado. E esse programa que foi escolhido é um programa super, entre aspas, popular. Assim, é um programa erudito, mas que está no ouvido das pessoas, né? Posso falar das peças? Pode. Vou até depois, gente, vou fazer uma gambiarra pra vocês, assim. Nem se eu vou ser punida depois aqui. Porque quando ela explicava, assim, que... Às vezes a pessoa fala, Bolero de Ravel, muita gente não sabe nem o que é, mas você já ouviu essa música. Então, começa com Bolero de Ravel, né? Começa com Bolero, depois vai ter o Concerto para Piano e Orquestra número 2, do Rachmaninoff, que foi um compositor, enfim, muito importante do romantismo. Acabou de fazer aniversário dia 1º de abril. E ano passado fez 150 anos do seu nascimento. Também tive uma experiência muito incrível com ele. Não aqui. Também toquei aqui em Brasília, mas foi na estreia, na abertura de temporada da Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio. E toquei aqui em outubro. O mesmo concerto que eu toquei foi o terceiro. Ele tem 5 concertos para piano e orquestra. E depois, na segunda parte, a gente vai ter a abertura 1812 do Tchaikovsky, que foi uma grande inspiração para o Rachmaninoff. Olha só como está bem interligado. Você falou, né, que tem uma história interessante. Ele estava em depressão, como é que é? Posso contar? Deve. Então, senta que lá vem a história. Adoro. Tô aqui para isso. Então, o Rachmaninoff, ele teve 3 anos antes de compor esse concerto. Ele compôs entre 1900 e 1901, esse concerto número 2. Ele teve a estreia da sua primeira sinfonia. Quem regeu essa estreia, quem regeu essa peça, foi um compositor também, chamado Glazunov. E aí, o que aconteceu? Ele bebeu todas antes de reger, antes de subir no palco. A estreia foi uma catástrofe. Jesus. A crítica caiu Obviamente. Matando, né? E o Rachmaninoff entrou em depressão profunda. E, assim, ele não conseguia mais compor. Assim, a genialidade... As pessoas acham que às vezes, assim, pá, foi. Não, a pessoa tem que estar bem, a pessoa tem que estar
Enfim, tem muitos aspectos aí. Pra poder fluir essa Pra poder fluir, genialidade. claro. E aí não comia, não dormia direito, né? Não saía, perdeu o brilho da vida e até que indicaram pra ele um psiquiatra chamado Dr. Doll. Ele era hipnoterapeuta também. E ele começou a fazer um tratamento com esse psiquiatra. E veio à tona muitos elementos que ele estava tentando ali camuflar, mas também faziam parte da história dele. Ele tinha se apaixonado por uma prima e a igreja ortodoxa não permitia o casamento deles. A família dele tinha sofrido uma falência financeira. É um pouco raro isso, né? Os compositores clássicos, eles, na sua maioria, eles tinham uma vida financeira muito complicada, né? E não era o caso, por exemplo, do Mendelssohn e também não era o caso do Rachmaninoff, mas a família faliu. E aí ele chegou no psiquiatra falando dessa história e tal, mas ele falou assim, vem cá, e aquela data ali? Deu uma alfinetadinha. Você lembra daquela história lá, da estreia, da tua sinfonia? E foi bem na ferida. E ele, não quero falar sobre isso e tal. E aí ele falou, é aí que a gente tem que mexer. E começou a fazer esse trabalho. E ele ia com um reloginho lá, né, fazendo o pêndulo na frente do rosto e falando mantras que trouxessem para ele a lembrança de quem ele era. Você pode, você é capaz, vamos lá. E fez esse trabalho durante um bom tempo. E foi falando, olha, você precisa voltar a se alimentar bem, você precisa regular seu sono. Assim, foi um tratamento complexo. Mas que resultou no retorno. Ele voltou a compor justamente a primeira peça que ele compôs depois desse longo período foi o Concerto número 2, que é dedicado ao psiquiatra dele. Está lá escrito, dedicado ao Monsieur Dr. Doll. Uau! Então, assim, é uma verdadeira jornada do herói. Ele começa numa tonalidade que é em dó menor e começa com acordes do piano que remetem aos sinos da igreja, onde ele foi proibido de casar. Então, assim, ele faz assim, ele lava uma roupa suja no concerto inteiro. Uhul. Começa o piano sozinho, bem melancólico, bem sombrio. E aí entra no tema principal. E aí vai rolando. Aí tem o segundo movimento. O segundo movimento tem um tema que ficou muito famoso, porque foi o tema que utilizaram para compor All By Myself. All By Myself. Então, a parte antes de entrar no coro, antes de entrar no refrão, é do Rachmaninoff. E olha bem, a família dele foi atrás do compositor da música pop, da música pop, que escreveu All By Myself, falou assim, vem cá, essa música não é sua, é do Rachmaninoff. Foi atrás dos direitos autorais e recuperou a grana que tinha perdido. Olha bem. Que rolê. Que reviravolta por causa de uma música. Plot twist, adorei. E ele casou com a prima. Mentira. Juro. Foi lá, num esquema meio mocadinho, casou com a prima. Então, assim, é uma história, esse concerto é uma história de superação pessoal. E ele começou em dó menor e termina em dó maior. Que é, assim, o oposto total, assim, tipo, vem uma luz, assim, o sol nasce de novo na vida dele e ele consegue de novo expressar a genialidade e deixar pra gente o legado todo que ele deixou, não só com esse concerto, mas com toda a composição que ele faz. Então, preparem os corações e os lencinhos, porque vai ser arrebatador. Esse concerto, eu já chorei muito Não, escutando. só de falar, eu já tô aqui emocionada, quando marejar. Vou te contar só mais uma curiosidade. Tem uma gravação do próprio Rachmaninoff executando esse concerto. E eu fui ouvir isso, tem uns 2 anos, se eu não me engano. 2021, 2022, sei lá. Pandemia. Fui ouvir isso. Eu tava até com um aluno em casa, um aluno de piano. Fui ouvir isso. Ouvi o primeiro movimento, eu já sabia da história. Quando eu acabei de ouvir o primeiro movimento, eu falei, não consigo mais ouvir nada. E comecei a chorar. É muito forte, assim, é um conteúdo emocional tão grande que, sabendo ainda mais do que tá por trás, sem saber, já é uma coisa que toca. Sabendo, então, toda a história que ele viveu para poder parir esse concerto, não tem como não mexer com as nossas emoções a um nível muito profundo, sabe?
Ai, a gente tem que voltar aqui, gente. Olha, tinha um programa quando eu era criança que era Quem Tem Medo de Música Clássica, assim, que marcou muito na vida. Eu vou fazer uma, uma versão dele aqui agora com a Lídia Morena. Eu vou lá voltar aqui sempre pra ficar contando essas histórias, porque Vamos. ganha outro significado. Ganha. Quando você entende, assim, muita gente não gosta de música clássica, música mais erudita, às vezes é porque faltam chaves para compreender uma linguagem, né? Ali, que se você não tem essa chave, você não sabe ler aquilo, às vezes não fica, não é toda essa profundidade que tem. É porque às vezes tá distanciado. Tá distanciado porque é uma música que não tem, por exemplo, um elemento que conecta, que é a letra, Sim. né? Mas a música por si só, ela expressa tudo. E aí, quando a gente começa a ouvir essas histórias, a gente cria uma afinidade, a gente aproxima o compositor do público, sabe? E eu costumo dizer que a música, ela é tão incrível porque ela não tem nenhum elemento que causa algum tipo de bloqueio, que está entre o coração, sabe? Às vezes você está não desmerecendo as outras artes, mas assim, nem sempre você consegue compreender um quadro, uma tela, sabe? Nem sempre você consegue. Você vai emitir, sei lá, suas interpretações, porque a arte, ela tem esse poder, né, de comunicar e cada um vai recebendo de acordo com a sua história, né? Mas a música, sim, você só fecha os olhos e você se conecta e, claro, dependendo do transmissor, né? A gente que está interpretando, a gente exerce esse papel muito importante, fundamental, para que a gente seja fiel à mensagem que está ali para ser comunicada, né? Então, já tô com a roupa de ir, já. Vamos marcar os próximos, que eu adoro e os próximos, compartilhar gente, disso, vai ter que assim. ser, assim, vai ter que ter esses próximos para compartilhar, para falar, assim como vai ter os próximos pra gente ir no Teatro Popeg, assim, que fez tanto sucesso, acabou muito rápido, mas a notícia boa é essa, eles vão fazer isso de uma forma regular, por mais que não tinha ingresso mais para esse, tá tendo fila de espera, se quiser pode ir lá ligar para entrar nessa fila de espera do evento do dia 11 lá no Teatro Popeg, se eu quiser anunciar isso, e que eles estão voltando com essa proposta de ser sempre ter essa constância de usar esse que é um dos teatros mais belos e mais preparados e mais assim pensados mesmo para potencializar todas as apresentações que tem lá, como a Lígia disse, né, secção de acústica, desse piano que é a Ferrari dos pianos, e a Lígia que estreou aos 10 anos de idade e já se apresentou em vários lugares aqui do Brasil. A gente contar um pouquinho também da sua história, né? Você que é mestre em música pela Universidade de Brasília, mais de 20 premiações e participou de recitais, eu acho muito legal isso, em vários lugares do mundo, né? Você vê como a música também te levou para vários cantos. Do mesmo jeito que a música transporta a gente para dentro da gente, ela também me levou para vários lugares, assim, Eu venho de uma família, Bárbara, uma família pobre, uma família bem humilde. Eu nasci e cresci em Ceilândia. Inclusive, acabei de participar de um documentário exibido agora pela Globo, Brasília, o DF Mulher, contando justamente a minha história, de onde eu vim. Eu demorei muitos anos para conseguir ter um instrumento, foi um instrumento doado. E como é que você se interessou por piano? Porque é difícil isso, assim, a gente já te falou outras vezes aqui, que para essas crianças que vêm desses lugares, que não visualizam, assim... que não vem outras pessoas daquela área dela tendo acesso a um piano. E como é que foi a sua relação com isso, com o piano? Então, minha mãe, os pais dela tinham um instrumento, né? Assim, meu avô materno e paterno, meu avô e minha avó maternos, minha avó tocava órgão em casa, meu avô estudou um pouco de violino, ninguém seguiu carreira. Uhum. E o meu pai, ele tinha um sonho de ser músico, mas ele não conseguiu... completar esse sonho, né? Não conseguiu concretizar. Uhum. Ele perdeu a mãe muito cedo, enfim. Tem que trabalhar, cuidar da vida. E veio para Brasília, encontrou minha mãe, mas ele tinha muita fome, muita sede por música. Vivia intocado nesses sebinhos aqui de Brasília, comprando vinil. Assim, tinha pilhas de vinil em casa. E a gente ouvia muita música de excelente qualidade, sabe? Então, desde muito pequena, eu ia à igreja com os meus pais e via eles cantando no coral, minha mãe tocava também órgão. E aí, acho que muito cedo, antes dos 4 anos, eles já perceberam que eu tinha um gosto por aquilo, né? E aí, perto de completar 5 anos, meu pai conseguiu
me matricular num conservatório lá em Taguatinga, Conservatório de Música, que hoje é o Conservatório de Música de Brasília. E aí eu não tinha instrumento, eu ficava às vezes 2, 3 horas na escola estudando. Às vezes eu pedia para estudar, meu pai, né? Pedia para estudar na escola de alguma, na casa de alguma colega. Consegui um piano emprestado, uma época que ficava lá na garagem de casa. E, enfim, as pessoas iam vendo aquela situação, iam se solidarizando, né? E com 7 anos eu consegui uma vaga de um jeito muito inusitado na Escola de Música de Brasília, ali na Asa Sul, Aham. que é uma escola pública, é muito concorrida. Aham. E meu pai conseguiu essa vaga por insistência. Ele ia lá toda semana falar com o diretor: você tem que ouvir minha filha tocar. Ai, Não, que pai, lindo! bota sua filha pra brincar. Eu tava com 7 anos e assim, a galera não tinha ideia que eu já tocava, né? E aí, depois de muito insistir, ele falou: tá bom. Aí apareceu uma professora de piano na época. E aí ela chamou a minha professora, que virou minha professora por 10 anos, foi a minha formadora, né? Assim, eu já tinha estudado por 3 anos, já tinha aprendido o básico, mas foi essa professora que foi aprofundando ali meus conhecimentos. E aí eu fui numa sala e comecei a tocar, e toquei tico-tico no fubá, enfim, fui tocando o que eu sabia. Consegui entrar, e quando eu tava com 13 anos, eu lembro que eu tinha ido fazer um concurso, uma competição de piano num outro estado, e eu já tinha ido conhecer a fábrica. Um amigo da igreja, na época, conhecia a dona da fábrica de pianos Essenfelder, em Curitiba. Me levou lá, conseguiram fazer uma vaquinha, comprar uma passagem. Minha mãe foi, eu toquei e tal, mas eu não sabia de nada. Fui lá, toquei. Depois, quando eu voltei desse concurso que eu tava, o piano já tava lá em casa. Eles mandaram um piano. Foi assim que eu fui ter o meu primeiro instrumento. Com 13 anos, eu comecei com 5, tinha 8 anos que eu não tinha um instrumento. Eu ficava ali, né, um pouco de favor, um pouco na escola, consegui um instrumento emprestado, mas assim, foi com muito sacrifício. E quem é que ia imaginar? Eu não imaginava que eu ia percorrer tantos lugares, assim. Eu fui para a China, eu fui representar o Brasil pelo BRICS em 2017. Tava lá um professor da escola do Conservatório de Moscou, que é Rússia, China, África do Sul, Brasil. Tá faltando alguém. Índia, exatamente. E eu fui lá tocar, sabe o quê? Música brasileira. Eu toquei Cláudio Santoro, que foi o fundador do nosso teatro, do nosso departamento de música. Eu toquei Alberto Nepomuceno. Eu toquei Villa-Lobos. Era uma parte do recital, né? Porque os 5 tinham que tocar, então eu toquei acho que uns 20 minutos de música. E aí, o pessoal que estava organizando no dia da passagem falou assim: caramba, eu não imaginava que a música brasileira era assim, sabe? Assim, as pessoas às vezes nem sabem. E eu pude ir lá levantar essa bandeira, sabe? E toquei na França, toquei na Espanha, toquei várias vezes em Portugal, estive em festival. E Inglaterra, e Dinamarca, e Grécia. Enfim, eu já percorri alguns cantinhos através da música, a música me levando, a música me motivando. E a música clássica, ela precisa ser mais conhecida, sabe? Às vezes eu fico pensando o que está acontecendo com a gente. Eu acabei agora de compartilhar nos meus stories uma situação muito crítica que a gente está vivendo com a Filarmônica de Minas Gerais. Ela está sofrendo um desmonte pelo governo de Minas. E todos os músicos que eu conheço ali, a nossa rede, a gente está compartilhando uma petição para que isso aí não aconteça. Então, tá lá o pessoal assinando para a gente não deixar que a arte passe por isso, sabe? A gente vive num país que não tem uma tradição. E que mesmo assim consegue séculos. fazer isso. Você faz isso com você. Você da Ceilândia veio, tá viajando no mundo, mostrando isso com a orquestra aqui. Tem nossos grandes artistas, né? Musicistas, mulheres e homens fantásticos ao longo do tempo, que apesar de tudo isso, autoproduz, que chama a atenção do mundo, né? Sim, a gente tem... Valorizar o nosso país. A gente tem o nosso Nelson, né? Nelson Freire, que infelizmente faleceu agora. Mas existem grandes pianistas que estão aqui. O Ricardo Castro, que faz um movimento lindo lá na Bahia, um movimento social, com uma orquestra de meninos ali, de comunidades mesmo. E que está ganhando muita notoriedade. Então, assim, brasileiro
pode estar onde quiser, sabe? A gente tem que parar de limitar nossos jovens, nossas crianças. E a música pode ser uma porta de entrada. A gente fica muito só no futebol, né? O futebol salva, o futebol tira. E às vezes a gente se decepciona. A gente passou por decepções, assim, tremendas agora, né? Com grandes nomes do nosso futebol. E a música, ela tem esse poder de transformação, sabe? Ela tem ela pode ser esse bote salva-vidas. A música a gente tem vários exemplos aqui. E já estourei todos os tempos do universo, mas eu amei conversar com você. Daqui a pouco o Davi Rodrigues me tira a força do estúdio aqui. Mas você volta, Lídia, pra gente contar mais dessas histórias, para valorizar a nossa música, os nossos músicos também, voltando contando história dos nossos musicistas aqui brasileiros também. Bem, esse da orquestra agora, lá no Teatro Popex, tá cheio, mas continua acompanhando. A gente vai dar aqui os próximos, porque isso vai ser rotina. E a notícia boa é essa, tá reaberto o Teatro Popex agora, sempre com música de qualidade para aproveitar toda a potência daquele espaço. Lígia Moreno, muito obrigada. Só uma ajuda, quem quiser acompanhar seu trabalho, qual é o seu Insta? Obrigada, Bárbara. Meu Insta é @morenolígia. Eu tenho também um canal no YouTube, é só botar Lígia Moreno, que você vai me achar. E eu agradeço mais uma vez estar aqui, foi um prazer conversar com você, espero que o pessoal tenha aproveitado um pouquinho aí do que é essa viagem pela música clássica, e ouçam. Depois eu vou colocar aqui pra vocês, depois do intervalo, porque senão a gente tá enrolado. Intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta.